Então, pessoal, nesta videoaula com slide de hoje, vamos falar um pouquinho do romance de aventura. Na verdade, o romance já é um gênero conhecido de vocês, um gênero já reconhecido. Então, a gente vai ver aqui hoje um tipo de romance, porque existem vários tipos: policial, ficção, histórico, cavalaria. Mas hoje vamos falar do romance de aventura, também chamado por alguns como narrativa de aventura. Inicialmente, o que é um romance? É uma obra literária, narrativa, que ela conta uma história em prosa, ou seja, a linha completa, parágrafos e assim por diante. É longa, não é igual o conto, a crônica, ela é longa, ela é extensa, porque ela tem vários conflitos, ou seja, são várias personagens se relacionando e gerando vários conflitos. Então, esse é o romance. As três características básicas de um romance é elementos da narrativa, narrador, seja primeira ou terceira pessoa, pode ser um dos dois, enredo, desenrolar da história, espaço, local ou locais onde se passa a história, tempo é o desenrolar da história, pode ser cronológico ou psicológico, e personagens são os seres que participam da história. Também tem vários conflitos, e isso era diferente do conto, e dando maior ênfase ou maior destaque às personagens. Às vezes o conto, a crônica dá um destaque ao espaço ou ao tempo. Já o romance não. O destaque recai sobre as personagens, divididas em principais, secundárias, coadjuvantes. O romance de aventura, que é o tipo que estamos falando nesta aula, ele compõe um gênero da literatura que ele gira especificamente em torno de viagens, mistérios, perigos. É muito eletrizante, né? São eventos eletrizantes porque exige dinâmica, ação, movimentação. Então, isso acaba gerando a figura do herói e do vilão, ou seja, aquela personagem que se destaca pelo heroísmo e aquela personagem que se destaca por ser o vilão, o antagonista. Daí a gente tem, por exemplo, na imagem as viagens de Gulliver, né, o herói Gulliver, as suas viagens, diversos mundos e assim por diante. Como já falamos, tem os elementos da narrativa. Ele traz a apresentação, que é a situação, traz a complicação, que é o problema, e o clímax, que é o momento que resolve o problema, e o desfecho. Lembrando, porém, que não existe apenas um conflito, um problema, são vários problemas, porque um romance é uma narrativa mais extensa. As personagens são os seres criados pela imaginação do escritor, podendo ser personagens principais ou secundárias. É interessante que quando a gente fala em romance de aventura, a primeira coisa que nos vem à mente é viagens, principalmente em navios, alto mar, mas na verdade as narrativas de aventura, os romances de aventura, elas podem acontecer em diversas situações: desertos, florestas, no mar, entre quatro paredes, no sentido de ter uma sala de aula, por exemplo, o espaço sideral, montanha, ou no espaço urbano, na cidade. O que vai definir se ele é de aventura ou não é apenas o local onde ele acontece, mas toda a situação que envolve dinâmica, aventura, descoberta e assim por diante. Vamos ver exemplos. Nós temos aqui Robinson Crusoe, As Viagens de Gulliver. Nós temos aqui A Droga da Obediência, que embora também se classifique como um romance policial, porque tem investigação, mas tem também a aventura, As Aventuras de Tintim, e assim por diante. Aqui temos um fragmento de A Viagem de Gulliver a Lilliput, onde ele acaba indo parar num reino em miniatura, acaba sendo preso por homenzinhos. Aqui fala um pouquinho de Robinson Crusoe, também naufrágios, situações envolvendo aventura. E para fugir um pouco desse espaço de mar, de viajar, navegar, nós vemos aqui um exemplo que se passa em uma escola, que é A Droga da Obediência, de Pedro Bandeira, dentre outros. Assim, o romance ele traz os elementos da narração, 5 elementos: enredo, espaço, tempo, narrador e personagens, a presença de herói e também de vilão,
ele é recheado de aventura ou de ação, por isso eletrizante, por isso dinâmico. Acontece em ambientes diversos e geralmente, né, traz um desfecho vitorioso, onde o herói ele acaba se dando bem. Vamos lá então, pessoal, um pequeno teste. Embora existam vários tipos de romance, o que eles têm em comum? Tem vários tipos. O tema, a estrutura narrativa ou o tamanho. Todo romance tem em comum a estrutura narrativa, seja histórico, aventura, cavalaria, policial, ficção científica, todos eles são narrativas ou têm estrutura narrativa. No romance de aventura, um dos elementos essenciais é o registro do passado, a presença de aparato técnico, máquinas, tecnologias ou eventos eletrizantes, que é o dinamismo. Eventos eletrizantes que dá a ideia de dinamismo, de movimento, de ação, de perigo, e é isso que marca o romance de aventura. Em relação ao espaço na narrativa de aventura, ou romance de aventura, pode ser em qualquer espaço, é sempre em situações de viagem, ou sempre envolve florestas e contato com a natureza. Claro, pessoal, o que faz a aventura não é apenas viagem ou floresta, contato com a natureza, alto mar. O que faz a aventura é a dinâmica, o perigo, a movimentação, a ação, que pode ser em qualquer espaço. Então é isso, pessoal. Um pouquinho aqui do gênero romance e aventura. E até a próxima, então, se Deus permitir.